Bom, eu fiz um vídeo mais cedo que eu estava falando sobre teoria 3.0. Então eu defini mais ou menos, eu vou botar o link aqui embaixo, o que é a teoria 3.0, que é, na verdade, uma nova forma de produção de conhecimento que tem alguns paradigmas que a gente vai mudar. O primeiro paradigma é, dentro do processo do pêndulo cognitivo que eu trabalho, de descentralização depois de uma revolução cognitiva, você tem um retorno, né, das organizações para a sociedade. A sociedade se empodera de mídia e elas começam a cobrar das organizações um outro tipo de postura, porque as organizações começam a perder força em função dessa descentralização de mídia. Então, alguns valores que são trabalhados no momento da centralização, que são justificados, as organizações passam a criar uma espécie de missão baseada nessa centralização. Então, vou dar dois exemplos. A academia, a ciência, passa a dizer que ela é produtora de conhecimento e não solucionadora de problema, e as organizações também passam a dizer que elas são geradoras de lucro e não solucionadoras de problemas, servidoras da sociedade, tanto a academia quanto as empresas. Então a gente começa um ciclo agora de resgate, que eu chamo do cachorro começa a querer balançar o rabo e não o rabo balançar o cachorro. Então, o que acontece aí? Quando a academia, a ciência volta para os problemas, ela vai procurar problemas e ela vai procurar pessoas que sofrem com aqueles problemas. Então, ela vai passar a fazer uma ciência participativa, ou seja, ela vai envolver as pessoas que estão, ou que vão lidar com esses problemas mais à frente, ou que estão sofrendo esse problema, e vai discutir com essas pessoas com a melhor forma de resolver esses problemas. Então, você, na verdade, passa a entrar num ciclo de discussão sobre a melhor forma de resolver aqueles problemas. E o antigo teórico, que era o cara que ficava produzindo conhecimento e assunto dentro da academia, né, sozinho, isolado, ele vai para uma espécie de berlinda, né, ele vai para uma espécie de corredor polonês para debater o problema que ele está pensando em discutir e resolver com as pessoas. Então ele começa a ter que ter uma mudança, que é mais ou menos a mesma mudança que o professor vai ter que ter em sala de aula, seja professor do primeiro, segundo, terceiro grau, né, ou do mestrado e doutorado. Ele passa a ser um curador de um determinado... Bota aqui para mim, Zé. De um determinado problema, obrigado. De um determinado problema, ele passa a ser o curador desse problema, né? O que ele vai fazer? Ele vai ser uma espécie assim de acúmulo de guia do problema, né? Ou seja, ele tem um tempo de discussão desse problema. Esse problema vem sendo discutido por ele com várias pessoas. Ele vai aprendendo como as pessoas pensam sobre aquele problema. Ele vai olhando qual é a dificuldade que as pessoas têm de compreender determinados conceitos, e ele passa a ser um curador daquele problema, né? Então o teórico 3.0, ele passa a ser um curador de um determinado problema. Obviamente que esse curador 3.0, ou esse teórico 3.0, ele tem que ter algumas características, né? Ele tem que ser um cara que vai estar aberto, né? Não pode ser um cara dogmático, ele não pode chegar para as pessoas e dizer assim, ó, a solução do problema é essa aqui, agora colaborem aí, no que vocês puderem. Se as pessoas não sentirem que o problema está em aberto, que ele está em processo de discussão, as pessoas não vão participar, as pessoas vão se fechar, né? Então ele tem que ser um cara que ele... E aí tem uma discussão interessante sobre o ego, né? Porque o ego começa a se posicionar de outra maneira. Todo mundo quer um reconhecimento, né? Então, quando o cara vai no modelo 2.0, que ele está lá com um assunto que ele domina muito, etc, etc, ele vai lá para mostrar o quanto ele domina aquele assunto. O cara que é o curador 3.0, o teórico 3.0, ele não vai lá para dizer o quanto ele domina aquele assunto. Ele vai mostrar o quanto é a capacidade dele, né, de evoluir com aquele assunto, com aquele problema, na discussão com as pessoas. Não é que ele não tem o reconhecimento, não é que ele não está procurando, né, sair satisfeito da situação. Ele passa a ser aí um santo, ou um padre, um cara que não, ele muda a maneira de se relacionar com o seu próprio ego. Então a gente começa a ter nesse modelo, tanto que quando eu digo essa teoria que eu tenho desenvolvido, né, que é a teoria dos ciclos cognitivos,
que é baseado, né, na base, começa com Pierre Levy, e eu estou aprimorando, que tem a ver com a escala canadense de comunicação, eu já discuti com mais de 2.000 pessoas essas teorias, né, com clientes em várias empresas, em vários lugares, em palestras, na internet, com os meus alunos presenciais e à distância, no meu blog, no YouTube, no Twitter, no Facebook. Tenho discutido isso também no SlideShare. Então, é o tempo todo você ouvindo opiniões diferentes, pessoas diferentes, com perfis diferentes, falando sobre aquilo, acrescentando aquilo, e você vai, não, isso aqui tem a ver, não, isso não tem a ver, isso aí a pessoa pensa dessa maneira, você vai identificando maneiras de pensar diferentes. Então você vai num processo de curadoria da teoria. Você é o curador da teoria. Você não é o dono da teoria. Obviamente que alguém vai dizer, não, aquela teoria ali, não pode, a pessoa não pode nem dizer, eu não posso nem dizer que é a teoria do Nepomuceno. Entendeu? Porque seria injusto com as pessoas todas que estão colaborando. É uma espécie de teoria participativa, e eu poderia dizer, e também seria injusto comigo dizer que eu não sou o curador dessa teoria. Né? Então vamos lá, eu sou o curador dessa teoria, eu defendo essa história e tal. E as pessoas que vão participando, discutindo, etc. Tal, eles passam a ser participantes e colaboradores, né, desse processo teórico, que é um processo teórico participativo e aberto. Né? Isso é uma coisa legal para a gente pensar numa passagem de teórico fechado numa sala para um teórico aberto, numa participação, né? Em vez de ele ser o cara que desenvolve tudo sozinho, ele na verdade é um curador que muda a maneira de se construir processos. Isso tem a ver com uma revolução cognitiva incremental. Certo? Tem a ver com a revolução cognitiva incremental. Não tem a ver com a revolução cognitiva disruptiva. São duas coisas separadas. Isso tem a ver, é um ciclo de descentralização, de um pêndulo de centralização. Isso acontece em todas as revoluções cognitivas. Além disso, a característica específica da revolução cognitiva disruptiva digital é a possibilidade de você construir isso pela internet, né? Porque eu acho que isso aconteceu de certa forma, de alguma maneira, no pessoal que veio depois da Idade Média. Houve uma descentralização, há um processo de descentralização, como a gente está vivendo agora. Isso não é característica dessa revolução, é de todas as revoluções cognitivas. Né? Há uma espécie de aumento de taxa de curadoria de todos os teóricos, ele passa a se abrir um pouco mais para a sociedade, ele passa a ver mais os problemas da sociedade no momento do pêndulo, no momento que o pêndulo está se descentralizando. Depois o pêndulo ele tende a se centralizar. Isso é uma coisa. Segunda coisa, a gente agora tem algumas características, que é a distância digital e principalmente o resgate da oralidade, a partir da possibilidade de você produzir vídeos como esse aqui, ou áudios à distância, de maneira descentralizada, não precisa mais do rádio e da televisão para disseminar. E tem uma outra coisa, que aí não é uma coisa que tem a ver com a produção individual teórica do cara na sala de aula, junto com seus alunos, etc., que é o papel específico. A outra coisa são as grandes plataformas digitais colaborativas, como o Wikipedia, como outras plataformas que vão produzir conhecimento, em que esse conhecimento é produzido com o apoio dos algoritmos, né? Com o apoio dos algoritmos, onde esses curadores vão atuar também, né? E vão atuar principalmente com a construção desse conhecimento. No fundo, esse trabalho que eu tenho feito, ele é feito usando as plataformas que não são apropriadas para esse tipo de coisa. Essas plataformas vão surgir, como já estão começando a surgir, e elas vão ter uma característica de construção essas novas teorias, esses novos conhecimentos, através de curadorias. Então é necessário que em determinado momento alguma curadoria vá acontecer. Não é um teórico, não é o dono da teoria, é curadorias que vão criar uma espécie de acervo e pessoas que têm a facilidade de fazer com que essas interações todas possam se transformar em alguma coisa mais palpável nesse primeiro momento. Talvez na frente, mais adiante, a gente consiga ter robôs, né, que possam também ajudar nisso. Bom, por aí.